Então, são 20 e 12. A gente já vai iniciar, tá bem? E agora, o nosso primeiro horário, a gente vai falar um pouquinho sobre o calendário de vacinação da criança. Para quem não me conhece, eu sou Melissa Martins, eu sou enfermeira pela UFPA, especialista em enfermagem obstétrica pela residência também da UFPA, especialista em pediatria e neonatologia pela FAVENE e sou mestranda do PPGENF UFPA. E a gente vai começar falando sobre calendário de vacinação em relação aos editais. O calendário de vacinação está no calendário tanto da UEPA, quanto da UFPA, quanto do CESUPA. E ele está vinculado não só ao calendário em si, mas também à atuação do enfermeiro ali nos programas de saúde pública. E desde 2017, a gente vem tendo uma progressão nesse número de questões focadas no calendário. E no ano passado, só na UEPA nós tivemos três questões relacionadas ao calendário vacinal, na UFPA 1 e no CESUPA 1 também. E quando a gente fala sobre o calendário vacinal, a gente já chega falando sobre o que tem a ver ali com ele, que é a imunidade. E quando a gente fala de imunidade, a gente fala sobre a capacidade do organismo de reconhecer um agente que pode causar uma doença e a partir daí ele vai produzir os anticorpos a partir dessa doença ou por meio de uma vacinação para que esse indivíduo fique protegido de uma forma temporária ou permanente. E quando a gente fala de imunidade, a gente também tem que falar sobre os antígenos e o anticorpo. O antígeno, ele é um produto de um agente biológico que ele é capaz de estimular a formação de anticorpos e o anticorpo é a proteína especial ali daquele organismo que protege contra o vírus e contra a bactéria. E quando a gente fala sobre os tipos de imunidade, a gente tem que lembrar ali que a gente viu desde o primeiro e segundo semestre que a gente tem a imunidade passiva e a imunidade ativa. Quando a gente fala de imunidade passiva e ativa, a gente tem os dois relacionados de forma natural ou de forma artificial. Na imunidade passiva natural, a gente tem ela relacionada à amamentação e relacionada à artificial, a gente tem o soro terapêutico. E quando a gente fala já da imunidade ativa, da forma natural a gente tem as doenças e de forma artificial a gente tem as vacinas, que são aquelas que vão estar ali produzindo um maior grau de imunidade para o nosso corpo. E já que a gente já está falando nessa jornada acadêmica sobre a residência, a gente já vai colocar aqui uma questão sobre vacina. Na UEPA, em 2020, a gente teve a questão. A enfermeira acolheu uma mãe que, na consulta de enfermagem, identificou que a sua criança menor de 1 ano não havia recebido nenhuma vacina. Dentre as orientações dadas, a mãe prioriza as vacinas correspondentes à idade da criança e acrescentou, dentre as orientações, que a sua filha precisava de proteção contra as doenças. Nesse sentido, é correto afirmar que: letra A. A vacina gera imunidade porque estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos. Letra B. A vacina gera imunidade porque enfraquece o sistema imunológico e não produz anticorpos. Letra C. A vacina gera imunidade porque estimula o sistema imunológico para não produzir anticorpos. Letra D. A vacina gera imunidade porque estimula o sistema esquelético a produzir os anticorpos e não levam à imunidade. Ou a letra E. A vacina gera imunidade porque não evita doenças e não estimula o sistema imunológico a produzir os anticorpos. Qual acha que é? A, B, C, D ou E? Acha que é a letra A?
E, sim, que é o que a gente viu em relação aos tipos de imunidade. Lembrando que o a vacina ela gera a imunidade de forma ali ativa, mesmo que ela seja artificial, mas ela estimula esse sistema imunológico a produzir esses anticorpos. E quando a gente fala de vacina, a gente lembra automaticamente do quê? Do nosso calendário de vacinação, que ele teve início pelo Programa Nacional de Imunização, o PNI, em 1973, o qual teve como objetivo o controle das doenças imunopreveníveis através de uma ampla cobertura vacinal, principalmente nas regiões metropolitanas, e a partir disso a gente teve a criação posteriormente, já mais atual, do CIPNI, que é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização. E quando a gente fala sobre esse programa nacional, a gente já tem ali 40 anos do programa, e além disso, a gente sempre teve como foco todos os calendários e as vacinas, principalmente que eram de doenças ditas epidêmicas nesse período. Mas quando a gente fala do Programa Nacional de Imunização, a gente precisa entender como é que funciona todo esse fluxo, não só desse atendimento que ele acarreta ali, da vacinação em si, mas tudo que leva a fazer essa vacinação. E para isso a gente tem a rede de frio, que é um sistema que é toda a estrutura técnico-administrativa que é orientada pelo Programa Nacional de Imunização, que ele vai normatizar, planejar, avaliar e financiar toda a manutenção adequada e relevante a essa cadeia de frio. Ou seja, é um sistema todo estruturado para fazer o levante desse acompanhamento para que ele funcione. E a partir dessa rede de frio, a gente tem a cadeia de frio, que é o processo logístico da rede de frio, que vai ser utilizado para a conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório até esse imunobiológico chegar a esse usuário. E a partir dessa cadeia de frios, a gente tem as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, para que toda essa etapa de progresso de partida do laboratório até a chegada no usuário, ela seja oportuna, eficiente e que também assegure a preservação das características originais dessa vacina. Ou seja, que tenha ali a conservação daqueles imunobiológicos, daqueles micro-organismos que estão dentro da vacina. E a partir disso, a gente tem toda a estrutura do PNI. A gente tem a instância nacional, a instância estadual, a instância regional, a instância municipal, a instância local com as salas de imunização e com os CRIAs, mas a gente também tem, em termos de tempo, de quanto tempo esses imunobiológicos podem ficar em cada instância. Nas centrais estaduais, esse imunobiológico vai ficar cerca de 6 a 12 meses, ele pode ficar. Nas centrais regionais, distritais ou municipais, ele pode ficar de 3 a 6 meses. E nas locais, que são as salas de vacinação, ele pode ficar até um mês. Mas por que a gente precisa saber de tudo isso? Porque cada imunobiológico vai ter um tempo de vida, um tempo durável, e a gente precisa saber qual é o tempo de cada um para estar fornecendo essa vacina para que a gente acabe não perdendo. E para a gente ter esse tempo de realização dessa vacina, a gente tem ali nessa organização dessa cadeia de frio, dessa programação, a sala de imunização, que a gente vai ter o armazenamento desses imunobiológicos. E na sala de imunização a gente tem a câmara refrigerada, que vai ter os imunobiológicos armazenados a temperatura positiva, e essa temperatura ela tem que estar ali cerca de +2 a +8 graus Celsius, mas o ideal é que essa geladeira esteja ali, essa câmara refrigerada, esteja +5 graus Celsius.
O freezer científico, que vai estar os imunobiológicos armazenados a temperatura negativa e vai ficar numa variação de menos 25 a menos 15 graus Celsius. Vamos ter também o refrigerador de uso doméstico. Ele não é recomendável para o armazenamento de imunobiológicos. E o frigobar, que não é permitido para o armazenamento desses imunobiológicos, porque ele não tem uma efetividade de rendimento. Ou seja, ele não tem uma. Ele não gela de forma completa. E quando a gente fala de sala de vacinação, a gente sempre vai ter a câmara refrigerada e ou o freezer científico. Na maioria das vezes, quando a gente vai para a vacina, sempre tem os dois, justamente por conta dos imunobiológicos que têm características diferentes. E quando a gente fala dessa organização ainda da sala de vacina, a gente tem que falar da organização da geladeira. Na geladeira, na parte do congelador, a gente vai ter as bobinas, na parte de cima. Logo abaixo do freezer, do congelador, a gente vai ter as vacinas que podem ser submetidas a temperaturas negativas. Abaixo, já na segunda prateleira, a gente vai ter as vacinas que não podem ser submetidas a temperatura negativa. E ali na terceira prateleira, a gente vai ter o estoque de vacinas e também de diluentes. Abaixo, lá embaixo, onde seriam as gavetas e uma geladeira comum, a gente vai ter as águas com as garrafas de água com corante. Mas por quê? É para ter o equilíbrio dessa temperatura em toda essa geladeira. Lembrando que sempre na sala de vacina deve-se fazer de degelo a cada 15 dias ou quando a camada de gelo for maior que 0,5 centímetros. E quando a gente também fala sobre essa organização da geladeira, é importante sempre lembrar que não se deve colocar nada na porta, nem nada de alimentos, nada que seja externo realmente à vacina deve ser colocado nessa geladeira. E na parte que pode ser submetida a temperatura negativa, a gente vai ter as vacinas virais, que é a tríplice viral, tetraviral, febre amarela, VIP, VOP, varicela, hepatite A, hepatite B e influenza. E na parte das vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa, a gente vai ter a BCG, a Penta, a DTP, a DT, DTPA, pneumo 10, pneumo 23 e a meningocele. E quando a gente fala do cuidado que a gente tem que ter, além dessa organização da geladeira, a gente tem que ter, fazer a leitura da temperatura diária, tanto no início da manhã, no início da tarde e também no fim do dia, após essa jornada de trabalho dentro da sala de vacina, usar uma tomada exclusiva para essa geladeira, instalar um ambiente climatizado para toda a sala, colocar o suporte de rodinhas, não permitir armazenamento de outro tipo de material que não seja imunobiológicos, certificar sempre que a porta está fechada e fazer o desgelo dela a cada 15 dias. E em relação à caixa térmica, lembrando, quando a gente faz a vacinação, a gente vai tirá-la da geladeira, mas o material que a gente vai utilizar ali na sala de vacina para vacina, a gente vai usar sempre armazenado numa caixa térmica, sempre fica ali do lado da mesa. Nessa caixa térmica, a gente vai ter a conservação dos imunobiológicos, que são de 2 a 8 graus Celsius, e sempre que necessário, usar um isopor para manter o espaço entre esses imunobiológicos. E não utilizar os sacos de gelo, pois pode comprometer os imunobiológicos. E lembram que lá na parte de cima do congelador a gente tem as bobinas? São essas bobinas que vão ser utilizadas nessa caixa térmica. As bobinas de gelo, elas são recicláveis e elas são frasco de plástico que pode conter hidroxisteril de celulose com concentração comestível, conservante e água, ou apenas água ou algum conservante, um gelo reciclável de água, que vai ficar ali sempre congelado para fazer ali o uso rápido desses imunobiológicos. E relacionado ao ambiente, à organização da sala de vacina,
A gente tem na UFPA de 2020 a questão: assinar a alternativa correta quanto às especificidades relacionadas ao ambiente das salas de vacina e instalações que são necessárias a cumprir na sala de vacina. Letra A, piso e parede revestidos de azulejos laváveis. Letra B, equipamentos de refrigeração utilizados exclusivamente para armazenação, para a conservação de vacinas, soro e imunoglobulinas, conforme as normas do PNI nas 3 esferas de gestão. Letra C, bancada feita de material poroso para o preparo de insumos durante os procedimentos. Letra D, portas de entrada e saída obrigatoriamente independentes. E letra E, a área de medida de 6 metros quadrados é o recomendado, facilitando a adequação dos equipamentos e fluxos. E aí? Letra A, B, C, D ou E? E aí, acha que é qual? Já falando da organização da sala de vacina ali, do ambiente realmente de vacinação. Letra B, certeza? E a resposta é realmente a letra B. Por quê? Porque ela traz para a gente que aqueles pontos principais da organização da sala de vacina e também da conservação, que o equipamento de refrigeração ele tem que ser realmente exclusivo para esses imunobiológicos, soros e imunoglobulinas, conforme ali conforme as normas da PNI. Mas a gente sempre tem que lembrar que não são azulejos, a bancada não deve ser de material poroso, principalmente material inox ou material que seja de melhor limpeza. As portas de entradas e saídas, elas não são obrigatoriamente dependentes, pode ser somente uma porta de entrada e saída. E a área de medida não é de 6 metros quadrados. No mínimo recomendado é de 9 metros quadrados. A gente também tem em relação à sala de vacina como uma área semicrítica, que ela sempre vai estar destinada exclusivamente para a administração desses imunobiológicos, e deve-se considerar os diversos calendários de vacinação. Ou seja, a gente tem uma NBR que diz como é que tem que ser essa sala de vacina, como ela deve se portar, como ela deve se organizar. E para a sala de vacinação, é importante que todos os procedimentos promovam principalmente a segurança e o mínimo de contaminação para esses indivíduos que vão estar não só recebendo essa vacina, mas também os que vão estar fazendo esse procedimento. E a sala, com área mínima de 6 metros quadrados, contudo, a área que é adequada para a disposição dos equipamentos imobiliários é a de 9 metros quadrados, para que ela tenha uma adequada disposição para esses dispositivos, equipamentos, mobiliários, um fluxo de movimentação em condições ideais para a realização dessas atividades, piso e paredes lisos, contínuos, sem frestas e também laváveis, portas e janelas pintadas com tinta lavável também, portas de entrada independentes quando possível, não é obrigatório, teto com acabamento resistente à lavagem, bancada feita de material não poroso para o preparo desses insumos durante os procedimentos, pia para lavagem das mãos e também nível de iluminação natural e artificial, temperatura, umidade, ventilação natural, em condições adequadas para o procedimento, para as atividades, para o desenvolvimento dessa atividade, uma tomada exclusiva para cada tipo de equipamento elétrico, equipamento de refrigeração exclusivo para estar ali nessas vacinas. E também a gente tem os equipamentos de refrigeração protegidos da incidência da luz solar direta,
E também que essa sala de vacinação tem que ser mantida em condições de higiene e de limpeza. Tudo isso a gente tem não só no Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, mas também dentro do Programa Nacional de Imunização. E já falando do nosso calendário de imunização. O calendário de imunização a gente abrange todos os públicos. A gente tem o calendário de imunização da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, da gestante e dos povos indígenas. Mas hoje a gente vai focar no calendário da criança. No calendário de vacinação da criança, a gente tem um calendário que ele é de 0 até 10 anos. E quando a gente faz todo um aparato desse calendário, a gente tem lá o nosso temido período de vacinas por idade, que é o que a gente já vai abarcar aqui. Quem tiver com caderninho e tiver dúvida, já vai anotando. E a gente já traz a atualização do calendário de 2024 também. Ao nascer, A criança chora, chora, chora de um lado, chora do outro. Aí tem que parar. ao nascer, a gente vai ter ali a BCG, que é uma dose única, a hepatite B isolada, é até as 24 horas, também é dose única. Com 2 meses, a gente tem a pentavalente, que é a, a DTP, hepatite B, também, lá nos 2 meses, todos a primeira dose. A pentavalente, poliomielite, pneumo 10 e a rotavírus, a avó. Já no terceiro mês, a gente vai ter a meningo C, a primeira dose, e no quarto mês, a segunda dose da penta, poliomielite, pneumo 10 e do rotavírus. Lembrando daquele esqueminha lá, que sempre no número par a gente vai ter a penta, polio, pneumo e rotavírus. E a partir daí, dos 4 meses, a gente já tem no quinto mês a meningo C, segunda dose, que a primeira foi lá no terceiro mês. No sexto mês, a gente tem a penta e a polio. E aqui a gente já tem uma atualização do calendário de 2024, que é a vacina da Covid, primeira dose, no sexto mês. No sétimo mês, a gente tem a segunda dose da vacina para Covid. E no nono mês, a gente tem a primeira dose da febre amarela e a terceira dose da Covid. Aqui, acredito que é o que a gente tem de atualização desse calendário, mas somente aqui no sexto, sétimo e nono mês, que a gente vai ter a primeira, a segunda e a terceira dose da Covid. E já ali, passando para os 12 meses, a gente vai ter a tríplice viral, primeira dose, a pneumo 10 como reforço, a meningo C como reforço e também teremos no 15º mês a DDP, que é o primeiro reforço, a vacina da poliomielite 1 e 3, que vai ser também o primeiro reforço, hepatite A, dose única, e a tetraviral, que também vai ser dose única. E com 4 anos a gente vai ter o reforço da DTP, o reforço da polio 1 e 3 atenuada, da VOP, e também vai ter a primeira dose de varicela, da monovalente, e vai ter o reforço da febre amarela de forma atenuada. O que a gente precisa estar lembrando até aqui? Até os 4 anos a gente tem esse calendário. Mas o calendário não vai até 10 anos? Sim, o calendário infantil vai até os 10 anos. Porém, lá nos 10 anos, a gente só tem
vacinas que são de reforço caso essa criança não tenha feito vacina anteriormente. E na UFPA de 2022, a gente teve a questão: o Programa Nacional de Imunização organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira e tem como missão o controle e a erradicação e eliminação de doenças imunopreveníveis. De acordo com o Brasil 2020, as vacinas que fazem parte do esquema vacinal da criança de 1 ano são: letra A, hepatite B, BCG, VO, pentavalente, DTP, DT, VIP, VOP, pneumo 10, meningo C, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, varicela monovalente. Letra B, hepatite B, BCG, VO, pentavalente, DTP, VIP, VOP, pneumo 10, meningo, febre amarela, tríplice viral, tetraviral e hepatite A. Letra C, hepatite B, BCG, VO, rotavírus, pentavalente, VIP, VOP, pneumo 10, meningo C, febre amarela e tríplice viral. Letra D, hepatite B, BCG, VOP, pentavalente, DTP, VIP, VOP, pneumo 10, meningo, febre amarela, tríplice viral, tetraviral e hepatite A. Ou a letra E, hepatite B, BCG, VO, pentavalente, DTP, VIP, VOP, pneumo 10, meningo, febre amarela, tríplice viral e varicela monovalente. A, B, C, D ou E? Qual a resposta certa? A gente tem como resposta certa a letra C, que é hepatite B, BCG, VO, pentavalente, VIP, VOP, pneumo, meningo, febre amarela e tríplice viral. Mas por que a gente tem as outras como erradas? A trata viral e a varicela, essa criança vai fazer ali nos 15 meses e nos 4 anos. A tetra e a hepatite A somente com 15 meses. E a tetraviral e hepatite A somente ali naqueles 15 meses e a varicela com 4 anos. Ou seja, sempre eu tenho que relembrar em relação às vacinas que ele vai fazer, mas também em relação ao reforço. Porque algumas vezes a gente confunde com o reforço que ele vai fazer, então parece que é muito mais do que só essas. Mas sempre lembrar que tem a primeira e a segunda dose. A vacina da BCG, ela protege contra as formas graves da tuberculose, ou seja, ali a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. A composição dela é de bacilos vivos atenuados, a Mycobacterium bovis, e a idade de aplicação dela é ao nascer ou até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, a via de administração é intradérmica, na inserção do deltoide direito, e o volume dela é 0,1 e pode ser até 0,05, a depender do laboratório que esse imunobiológico é. E as contraindicações é a imunodepressão, AIDS, gravidez e peso de nascimento menor que 2 quilos. Quando essa criança nasce com menos de 2 quilos, ela vai ali aguardar ela chegar ao peso de 2 quilos para poder fazer a BCG. A BCG em indivíduos expostos ao HIV, ela é menos de 5 anos, ainda não vacinados. Se assintomáticos e sem sinais de imunodepressão, eles podem estar recebendo a BCG. Idade maior ou igual a 5, mesmo que assintomáticos e sem sinais de imunodepressão, não devem receber a BCG. E
em relação aos contatos prolongados de hanseníase. Se menor que um ano não vacinado, ele deve tomar uma dose. Menor que um ano vacinado com cicatriz, não vacinar. E um ano vacinado sem cicatriz, uma dose. E 6 meses depois da dose anterior. E se for maior ou igual que um ano sem cicatriz, também faz uma dose. Maior ou igual que um ano vacinado com uma dose, também faz mais uma dose, 6 meses da dose anterior. E maior ou igual que um ano vacinado com 2 doses, não faz mais nenhuma. E os eventos adversos que podem estar acontecendo ali em relação a BCG. Tem os abscessos cutâneos frios ou quentes, linfadenopatia, região não supurada, e também a gente tem a reação queloide. E desde 2019 a gente já tem que não é necessário fazer a revacinação das crianças que não desenvolveram aquela cicatriz. E na UEPA de 2023 a gente teve a questão: a BCG garante a proteção contra a tuberculose, em especial as formas mais graves da doença, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. Esta foi desenvolvida na França pelos pesquisadores Albert Calmet e Emily Carey, entre os anos de 1908 e 1921. O enfermeiro lotado na sala de vacina precisa ter o conhecimento que: letra A, os indivíduos de qualquer idade com comprovação de infecção pelo HIV com apresentação de sintomas não devem ser vacinados. Letra B, indivíduos que apresentem imunossupressão precisam ser vacinados. Letra C, crianças com peso corporal menor que 2 não devem ser vacinados. Letra D, os eventos adversos são recorrentes na maioria dos casos de reação vacinal e não há relação com as técnicas incorretas na aplicação da vacina. Ou letra E, as crianças nascidas de mães HIVs positivas não podem receber esta vacina antes de iniciarem as medicações retrovirais, mesmo estas sendo assintomáticas. A, B, C, D ou E? Isso. A letra correta aqui é a letra A, mas eu vi que colocaram letra C. Por que não é a letra C? As crianças com peso corporal menor que 2, elas devem ser vacinadas? Devem, mas somente quando atingirem os 2 quilos. Ou seja, elas vão ser vacinadas, não naquele momento, mas elas ainda vão ser vacinadas. Os indivíduos que apresentam imunossupressão precisam ser vacinados? BCG não são vacinados. Crianças de peso corporal menor que 2, elas não devem ser vacinadas com peso menor que 2. Os eventos adversos, eles são ali dependentes da reação vacinal e eles podem sim ter relação com a técnica de aplicação. E crianças nascidas de mãe HIV, elas podem receber a vacina se estiverem assintomáticos. Já quando fala, deu para ficar clara, Ianca, dessa questão? Vamos lá. Em relação à vacina da hepatite B, ela protege contra a hepatite B. Na composição dela, a gente tem um antígeno da superfície desse vírus. A idade de aplicação é ao nascer, nas primeiras 24 horas e até o 30º dia de vida. A administração dela é via intramuscular e o volume é de 0,5 ml em adultos maiores que 20 anos. E a gente vai ter ali o esquema vacinal ao nascimento de 2, 4 e 6 meses dela com a pentavalente. E, além disso, em crianças maiores que 1 mês e menores de 7 anos, sempre a gente vai ter 3 doses. Pessoas maiores de 7 anos, a gente vai ter 3 doses.
de 0, 1 e 6 meses com a pentavalente e gestante em qualquer idade gestacional, 3 doses, a depender da situação vacinal dela. E sempre lembrar que os recém-nascidos de mulheres com hepatite B devem receber, além da vacina da imunoglobulina humana anti-hepatite B, eles também vão receber a primeira dose do esquema vacinal da vacina contra a hepatite B, preferencialmente nas primeiras 12 horas até os 7 dias de vida. E os eventos adversos que a gente pode ter ali são principalmente locais e de pouca intensidade e sistêmicos. E as contraindicações são aquelas reações anafiláticas à dose anterior ou algum componente da vacina. Quando a gente fala da pentavalente, a gente fala da difteria, tétano, coqueluche, da hepatite B e também contra a bactéria Aedes influenza tipo B. O esquema vacinal são 3 doses da vacina ali para as crianças de 2, 4 e 6 meses de vida, com intervalo de 30 a 60 dias, e nas indicações de crianças menores de 7 anos, ou seja, aquelas de 6, 11 meses e 29 dias. Os reforços ou as complementações vão ser nas crianças a partir de 1 ano, e a via de aplicação também vai ser intramuscular e o volume é de 0,5 ml. A vacina dissolvida de difteria, tétano e pertussis, que é a TTP, a gente vai ter ali o reforço, o segundo reforço com 15 meses e também aos 4 anos de idade, após 6 meses da terceira dose da penta, no intervalo de 6 meses entre um e outro desse reforço, e a dose de reforço, ela pode ser aplicada até 6 anos, 11 meses e 29 dias. A via de administração também é intramuscular e o volume também é de 0,5. E na indisponibilidade da DTP, a gente faz o reforço com a vacina da penta. E, além disso, precisamos entender também que a vacina DT é a representação da vacina do tipo infantil, enquanto a DT é a representação do adulto. Ou seja, toda vez que a gente vai ter ali uma questão, se eu tiver o DT com o D maiúsculo, eu estou falando do calendário infantil, e quando eu tiver o DT com a letra minúscula, eu estou falando do calendário adulto. E isso está principalmente ali referente à diferença na quantidade do toxoide difetérico, que é cerca de 10 vezes maior do tipo adulto em relação ao antitetânica. E a gente tem a vacina da poliomielite, que é a VOP e também a VIP. A VIP, ela é a vacina inativada da poliomielite, que ela é trivalente e é injetável. Ela é inativada, ela é feita de 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 30 a 60 dias. E pode-se fazer até 4 anos, 11 meses e 29 dias essas 3 doses. A via intramuscular e a dose é de 0,5 ml. E as contraindicações são caso tenha uma história de reação alérgica grave. E a VOP, que é a vacina oral da poliomielite, ela é uma atenuada bivalente da 1 e 3. O reforço vai ser aos 15 meses e 4 anos, ou até nas campanhas anuais. E o primeiro reforço é no intervalo de 6 meses e o segundo reforço é no intervalo de também 6 meses. A via dela é oral, o volume são duas gotas. Se a criança cuspir, regurgitar ou vomitar, a gente não faz a repetição dessas 2 doses. Pode ser feita até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Acima de 5 anos, se forem viajantes residentes do Brasil. E as contraindicações são pessoas imunodeprimidas, contatos de pessoas HIV positiva ou com imunodeficiência, ou até aqueles que têm histórico de paralisia flácida associada à dose anterior da VOP. E a gente também tem outra questão relacionada às vacinas. No CESUPA 2020, a gente teve assinale a alternativa correta no que refere às vacinas que fazem parte do calendário disponibilizadas no SUS.
Letra A. Para crianças que foram vacinadas com a vacina BCG e que não apresentem cicatriz vacinal após 6 meses, revacinar apenas uma vez, mesmo que não apresentem cicatriz novamente. Aos recém-nascidos aos recém-nascidos devem receber a primeira dose da vacina da hepatite B nas primeiras 24 horas de vida, preferencialmente nas primeiras 12 horas ainda na maternidade ou na primeira visita ao serviço de saúde até 60 dias de vida. Letra C. A idade máxima para se administrar as vacinas com componentes pertussis de células inteiras é 6 anos, 11 meses e 29 dias. E em crianças de 4 a 6 anos e 11 meses e 29 dias de idade, sem reforço de DTP, administre apenas uma dose de reforço. E letra D, criança filha de mãe HIV positivo não deve receber o esquema básico e também os reforços com a vacina VIP antes mesmo da definição diagnóstica. Letra A, B, C ou D. A nossa letra correta é a letra C, que a idade máxima para se administrar as vacinas com esses componentes é de 6 anos, 11 meses e 29 dias. E naquelas crianças que não possuem o reforço, ali entre 4 e 6 anos de idade, apenas uma dose de reforço. Visto que ali na letra B, até 60 dias, a gente já faz uso da pentavalente. E nas crianças filhas de mãe HIV positivo, tem que ser feita a vacina inativada, ou seja, a gente já faz a VOP. Na vacina pneumocócica 10 valente conjugada, a pneumo 10, ela previne cerca de 70% das doenças graves em crianças causadas por serotipos das pneumococos. Duas doses, 2 e 4 meses, com intervalo de 30 e 60 dias, primeiro reforço aos 12 meses de idade. Após 4 meses, a gente faz ali completar esse até 12 meses, 30 dias, e o reforço com intervalo de 60 dias. E para crianças entre 1 e 4 anos de idade não vacinadas, faz-se a dose única. E o reforço dela é de 12 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias. A via de administração é intramuscular e o volume é de 0,5 ml. E os eventos adversos que a gente pode estar tendo ali relacionada a essa vacina locais, sendo eles dor e rubor, e sistêmico, que pode ter tanto a febre quanto a mialgia. Quando a gente fala da vacina do rotavírus humanos, que é a GP1/8 atenuada, a prevenção dela é principalmente pela doença de diarreia causada pelo rotavírus, a aplicação dela é oral, o volume da bisnaga é de 1,5 ml e o esquema dela é maior que 6 semanas de idade, 2 doses, 2 e 4 meses de idade. E a primeira dose é a partir de 1 mês, 15 dias e 3 meses e 15 dias. A segunda dose é a partir de 3 meses, 15 dias e até 7 meses e 29 dias. E se a criança regurgitar, cuspir, vomitar, a gente não faz a repetição dessa dose. É contraindicada para as crianças com histórico de invaginação intestinal ou também com malformação congênita não corrigida no trato gastrointestinal. E também crianças com imunossupressão precisam ser avaliadas para realmente ali serem vacinadas mediante a prescrição médica. Quando a gente fala da vacina da meningocócica C, que é a conjugada, ela previne as doenças causadas pelo meningocócico C, que é a meningite, e a indicação é 2 doses de vacina lá nos 3 e nos 5 meses, com reforço nos 12 meses, podendo ser aplicado aos 4 anos, 11 meses e 29 dias, com intervalo também de 30 a 60 dias. E a via de aplicação dela é intramuscular, com volume de 0,5 ml, e o esquema primário é que após os 5 meses
ela tem que completar esse esquema vacinal até os 12 meses, com intervalo no mínimo de 30 dias entre as doses, e administrar ali aquele reforço no intervalo de 60 dias após a última dose. Em crianças entre 12 e 4 anos e 11 meses e 29 dias, sem comprovação vacinal, deve ser administrada uma dose, uma única dose. E em crianças de 12 meses, 4 anos, 11 meses e 29 dias, com comprovação vacinal de uma dose, administrar uma dose de reforço. E a gente também vai ter a meningocócica ACWI, que vai ser ali para os adolescentes de 11 a 14 anos, que vai ser administrada uma dose de reforço ou uma dose conforme a situação vacinal que essa criança teve ali no calendário inicial dela, ou seja, no calendário de criança. Pode ser administrada simultaneamente com qualquer intervalo em outras vacinas do calendário, para não ter ali a perda desse imunopreventivo para essa criança, para esse adolescente. A vacina tem que ser adiada em adolescentes com doenças agudas febris, seja ela moderada ou grave, resfriado ou quadro de menor gravidade. E também, para a vacinação do público-alvo, o PNI reforça que esse indivíduo tem que estar acompanhado pelo menos 15 minutos após a vacina e também orientado o retorno a um serviço se tiver alguma sintomatologia. E a gente também tem relação à vacinação de bloqueio, que são aquelas situações a qual a gente tem ali o conhecido, um sorogrupo responsável por meio dessa confirmação laboratorial, seja ela específica por cultura ou também pelo PCR, e quando se tem essa vacina disponível. Essa vacina ela só vai ser utilizada a partir da decisão ali conjunta das três esferas de gestão. Por quê? Porque essa vacina tem um custo maior. A gente tem a vacina da febre amarela atenuada, que protege principalmente contra a febre amarela, e na composição dela a gente tem o vírus vivo atenuado. E a via de administração dela é subcutânea, no volume de 0,5, e no esquema vacinal a gente vai ter de 9 meses até menos que 5 anos, uma dose de 9 meses e uma dose de reforço aos 4 anos. E também nas contraindicações, a gente vai ter a anafilaxia após ingestão de ovo de galinha e também as restrições para a formulação com vírus vivo em gestantes ou em mulheres que estão ali no processo de amamentação. E os eventos adversos que a gente pode estar identificando em relação à febre amarela em relação ao local, ardência, dor, edema, vermelhidão, e também a gente pode ter sintomas como febre, mialgia e também a cefaleia. E esse viajante deve se vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem. Na vacina da febre amarela, a gente tem algumas precauções, que é principalmente nos casos de doenças agudas febris moderadas ou grave, que deve-se adiar a vacinação contra a febre amarela. Nos indivíduos com doenças de etiologia potencialmente autoimune, tem que ser avaliado caso a caso, pois a gente tem um risco muito maior de reações adversas nesse grupo. E também pacientes com histórico pessoal de doença neurológica de natureza desmielinizante, no caso da síndrome de Guillain-Barré, ou também encefalomielite aguda disseminada, ou também esclerose múltipla, também tem que ser avaliado o caso anterior de vacinação. E também, quando se tem histórico de evento adverso após a vacinação da febre amarela em familiares, deve-se avaliar um risco anterior, pois também a gente pode ter um risco de efeitos adversos nesse grupo. Além disso, também, indivíduos com história de reação anafilática grave relacionada a substâncias presentes na vacina, como ovo de galinha, seus derivados, gelatina de boi, gelatina bovina e outras, também deve ser
avaliado antes se vai se fazer essa vacinação ou não. E no Cesupa de 2022, a gente teve a questão: a vacinação ao lado das demais ações de vigilância epidemiológica vem ao longo do tempo eh, o ca- perdendo o caráter verticalizado e se incorporando ao conjunto de ações da atenção primária à saúde. As campanhas, as intensificações das operações de bloqueio e as atividades extramuros são operacionalizados pela equipe da atenção primária com apoio de níveis distrital, regional, estadual e esferas, sendo fundamental o fortalecimento da esfera municipal. É importante destacar que a vacinação é uma ação de saúde coletiva que tem impacto na redução da mortalidade da população infantil, melhorando na qualidade da vida de milhões de crianças e adultos. Nesse contexto, assinale a alternativa correta em relação às vacinas que compõem o calendário vacinal definido do SUS. Com isso, a gente tem a letra A. A vacina febre amarela não está indicada para as gestantes. Somente poderão tomar mulheres que estejam amamentando, não existindo cuidados especiais que contraindiquem sua tomada. Letra B. No caso da vacina da rotavírus, se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após vacinação, repita a dose após 30 minutos para que a criança possa se proteger, pois se assim não fizer, a criança não ficará protegida. Nesses casos, considere a dose válida. A vacina DTP é indicada para os reforços do esquema básico de vacinação com os componentes difetérico, tetânico e pertussis. O primeiro reforço deve ser administrado aos 15 meses e o segundo aos 4 anos de idade em crianças entre 4 e 6 anos, 11 meses e 29 dias de idade sem reforço. Administre apenas o reforço. Ou a letra D, a vacina da hepatite B é indicada na gestante somente a partir da 16ª semanas gestacionais. A, B, C ou D? E a nossa resposta correta é a letra C, que a DTP ela vai ser indicada reforço básico de vacinação ali com os componentes difetérico, tetânico e pertussis. O primeiro reforço ali aos 15 meses e o segundo aos 4 anos de idade em crianças entre 4 e 6 anos. Quando a gente fala do calendário vacinal, a gente tem várias questões que estão ali relacionadas, mas principalmente a gente precisa ter um apanhado completo de como é todo esse calendário e principalmente como ele está apresentado. Então, a gente tem relacionado as contraindicações gerais e também as contraindicações dos comuns em todos os imunobiológicos. Em relação a isso, o que a gente pode estar ali sempre apresentando? A gente tem relacionado a essa contraindicação comum a todos os imunobiológicos. Vai ser considerada a ocorrência de hipersensibilidade, ou seja, se tiver uma reação anafilática confirmada depois de um recebimento de dose anterior, mais a história de hipersensibilidade a qualquer componente de um desses imunobiológicos, como, por exemplo, ali, uma hipersensibilidade ao componente do ovo, da gelatina bovina, que está presente na febre amarela. As contraindicações gerais com vacinas com vírus atenuados, a gente tem as pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, ou seja, como por exemplo HIV, as pessoas acometidas por neoplasias malignas,
as pessoas em tratamento com corticoides em dose imunossupressora ou que sejam submetidas a outras terapias imunossupressoras de pelo menos 3 meses, grávidas e aqueles RNs com peso inferior a 2 quilos relacionado à BCG. E em casos de doença aguda febril grave, deve sim ser adiada a administração dessas vacinas para que não se confunda com um fato de um efeito adverso da vacina que essa pessoa acabou realizando. E após transfusão sanguínea também ou hemoderivados, deve-se aguardar de 6 a 8 semanas para reiniciar um esquema de vacinação. E os falsos contraindicações que a gente sempre ouve ou podem estar sendo apresentados também. É relacionado a tosse ou coriza, diarreia leve ou moderada, doenças de pele, desnutrição, doenças neurológicas estáveis, tratamento sistêmico com corticoides em dose baixa, uso de antibióticos, alergias, excetos aos componentes da vacina, ali, os componentes dos imunobiológicos, e também a prematuridade ou baixo peso ao nascer. Que o único que vai ter aquela restrição de um peso específico vai ser a BCG. Toda vez que eu tiver um RN com peso menor que 2 quilos, para fazer a BCG, ele não faz. Ele aguarda o período para estar recuperando esse peso e aí sim fazer a BCG. E dentre os fatores do vacinado que não influenciam nessa resposta imune, ali na questão da UEPA de 2017, a gente teve letra A, gestação, letra B, reação anafilática, letra C, amamentação ou letra D, o uso de corticoides inalatórios ou tópicos ou com dose de manutenção fisiológica. A, B, C ou D. E a gente tem como resposta correta a letra D. Lembrando que sempre a gente vai estar. A gestação ela vai se influenciar nessa resposta imune. A reação anafilática vai estar ali entre os fatores que influenciam essa resposta. A amamentação também. O único que não vai estar completamente direto, não vai estar influenciando nessa resposta imune é o uso desses corticoides. E a gente precisa estar ali atento também em relação à vacinação da Covid, que a gente tem a quantidade de doses que devem ser feitas, o tipo de refrigeração e a eficácia na fase 3 de testes. A gente vai ter a Coronavac com o vírus inativado, 2 doses com a refrigeração de 2 a 20 graus Celsius e a eficácia dela é de 50%. Há também a AstraZeneca, a gente tem o tipo de vetor viral não replicante, 2 doses também de 2 a 8 graus, e a eficácia de 82%, e a Comirnaty Pfizer, pela Biotech, e o tipo dela é mRNA, 2 doses, com uma temperatura menor que 25 a menor que 15 graus Celsius, e a eficácia dela é de 95%. A Janssen, que também é vetor viral não replicante, dose única de 2 a 8 graus Celsius, com a eficácia no teste 3 de 72%. A Coronavac, que é o vírus inativado, 2 doses, com a temperatura de 2 a 8 graus Celsius, e a gente ainda não tem ainda o período a taxa de eficácia, mas a última que se teve foi de cerca de 50 a 60%. A Sputnik, que é o vetor viral não replicante também, 2 doses, com a temperatura menor de 18 graus, eficácia de 92%. E a Moderna, que também o tipo é mRNA, 2 doses, menor de 25 a menor que 15 graus Celsius. E a porcentagem dela de eficácia é de 94%. E como resumo, a gente tem as vacinas, dependendo da via, a gente tem ali intradérmica BCG, oral a VOI, a VIP, intramuscular hepatite B, penta, DPP, VIP, pneumo, meningo, hepatite A, varicela, DT,
HPV e influenza. Na subcutânea, a gente vai ter febre amarela, tríplice viral, tetra e influenza. E quanto ao volume, em 1 ml, 0,1 ml a gente vai ter a BCG, 0,5 ml todas as outras e 0,25 a influenza ali de 6 meses a 2 anos. E como referência a gente tem a Instrução Normativa do Calendário de Vacinação de 2024 e também o Calendário Nacional de Vacinação da Criança, a norma técnica. E por hoje, nosso calendário de vacinação foi isso. Espero ter contribuído aí um resumo muito rápido sobre calendário vacinal. O calendário vacinal da criança é muita coisa, mas a gente trouxe um apanhado bem rapidinho para vocês terem um gostinho ali do que é estar realmente fazendo a associação da teoria com a prática aplicada às questões da residência.